Vocês pediram e aqui está o vídeo sobre um enxoval completo de fralda de pano ecológica. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre maternidade real e educação respeitosa. Eu sou Letícia Lemes, sou educadora parental, mãe do Marcos, de 7 anos, e do Lucas, que está a caminho. E quero mostrar para você hoje nesse vídeo tudo o que você precisa comprar, inclusive as quantidades de cada item, para montar o seu enxoval de fralda de pano ecológica, fralda de pano moderna. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa no seu enxoval, é claro, são as fraldas. E aí você pode adquirir tanto as fraldas pocket, que são essas que tem esse tecido na frente, que tem um bolsinho para inserir o absorvente dentro, quanto as fraldas que são chamadas fraldas capas, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais qual é a diferença da fralda capa, a fralda pocket, qual que eu prefiro, qual que eu indico, enfim, quais são as diferenças, quais são os diferentes tipos, deixa aqui pra mim no comentário que eu gravo um novo vídeo falando só sobre os diferentes tipos de fraldas, tá bom? Pra você saber escolher qual você vai escolher aí. Mas qual é a quantidade de fraldas, Letícia, que eu preciso ter no meu enxoval? A gente vê em muitos lugares falar em 20 fraldas, por exemplo, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que se fala muito sobre você ter um enxoval, você iniciar pelo menos o seu enxoval com 20 fraldas. E aí eu quero levar você agora lá pra minha lousinha, onde eu quero te mostrar, na verdade, uma conta que você tem que fazer baseado em como você quer lavar essas fraldas, na frequência com que você quer lavar essas fraldas, se é cada 2 dias, se é cada 3 dias, se é uma vez por semana, enfim. E aí, através desse cálculo é que, na verdade, você vai decidir a quantidade de fraldas que você vai adquirir, tá bom? Esse número 20, ele é geral, assim, é um número mínimo em geral, realmente, para você começar um enxoval de fralda de pano. Mas eu quero te mostrar um pouco além como é que você pode tomar essa decisão, tá bom? Então vamos lá pra minha lousinha pra eu te mostrar esse cálculo. Então vamos aqui fazer uma conta aqui pra gente entender qual vai ser realmente a quantidade que você vai precisar comprar de fralda de pano moderna de acordo com a sua rotina, de acordo com o tamanho do seu bebê, tá bom? Então assim, vamos começar com o RN. Se você vai utilizar a fralda de pano no seu filho desde o nascimento, então ali o primeiro mês do bebê, é importante que você saiba que o bebezinho pequenininho, o primeiro mês, ele troca muita fralda, cada mamada é um cocô, praticamente, tá? Então o bebê, ele utiliza pelo menos 8 fraldas por dia. Isso não é porque é fralda de pano, não. A fralda descartável também seriam 8 fraldas por dia. A quantidade de troca que você faz de fralda de pano é a mesma que você faria se fosse fralda descartável, tá bom? Não tem que deixar menos tempo, trocar mais vezes por ser de pano, não. É o mesmo tempo, tá bom? Então seriam 8 trocas por dia. Então vamos imaginar aqui. O RN, né, até um mês, ele precisa de 8 fraldas por dia, em média, tá? Então, se você precisa de 8 fraldas por dia. Então, agora você vai pensar na quantidade de dias que você quer fazer a lavagem das fraldas. Se você for lavar todo dia, então você vai... 8 fraldas é o suficiente, porque você, né, sujou, você já lavou, já tá seca pro próximo dia, né? Aí é bom, claro, você sempre ter 1 ou 2 a mais, por caso de demora pra secar, tal, você também não ficar ali dependendo daquilo que tá secando no varal, tá? Mas o que geralmente a gente faz? A gente lava geralmente a cada 2 dias ou a cada 3 dias. Se você for lavar a cada 2 dias, como que seria? Então vamos imaginar aqui que você vai lavar na segunda. Você vai lavar na segunda e na quarta, né? Então a cada 2 dias. Você tem que pensar que você vai ter 8 fraldas sujas aqui, 8 fraldas sujas aqui. E aqui no dia da lavagem, você precisa ter fraldas disponíveis ali para estarem sequinhas, limpinhas para você usar no bebê enquanto as outras estão lavando. Então você tem que pensar aqui em mais 8 aqui no dia da lavagem, tá? Então, nesse contexto aqui, quantas fraldas você precisaria? 8 vezes 3, você precisaria então de 24 fraldas, ok? Agora vamos dizer que você lave a cada 3 dias. Vamos dizer que você lave a cada 3 dias, então seria a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Você lavaria na segunda e lavaria na quinta, tá bom? Vamos imaginar assim, lavar a cada 3 dias, tá bom? Então, você precisaria de 8 fraldas aqui, 8 fraldas aqui, 8 fraldas aqui e mais 8 fraldas aqui. Então seria o ideal 32 fraldas para você lavar a cada 3 dias.
Então, essa conta você vai fazer cada vez que você for aumentando. Você quer lavar a cada 4 dias? Você faz essa conta de novo. Quer lavar a cada 5 dias, uma vez por semana? Você faz essa conta de novo, tá bom? Geralmente, recomenda-se não lavar a fralda uma vez por semana, né? Eles dizem, os fabricantes, os próprios fabricantes, né? Eles indicam que você lave no máximo a cada 3 dias, na verdade, tá? Por questão realmente do tempo que fica ali o xixi e o cocô na fralda, tá bom? Questão de armazenagem mesmo. Mas isso aqui, gente, é o RN. O RN gasta tanta fralda assim. Quando o bebê vai passando ali seus 3 meses, 2, 3, 4 meses, 5 meses, enfim, vai crescendo, ele vai usar menos fraldas. Você vai precisar de mais absorvente, depois eu explico melhor sobre isso. Mas a fralda em si, ele vai trocar menos vezes. Por quê? Porque vai ter menos cocô. Então, ele não vai fazer 8 vezes cocô no dia, não é igual um RN, ele vai fazer menos. Então, as trocas vão ser menores. Então, se o seu bebê, se você está começando a usar fralda de pano agora, mas você já tem o seu bebê, o que você pode fazer é observar quantas fraldas descartáveis o seu bebê está usando hoje, e aí você faz essa conta pensando nisso. Ah, hoje ele usa 6 fraldas descartáveis por dia, ele usa 5, então você vai fazer essa conta substituindo aqui o 8, tá? Agora, se você vai usar, já quer comprar, deixar completo para chegar à anda do seu bebê, eu recomendo que você tenha um desses números, ou 24, e aí você vai lavar a cada 2 dias, ou 32 e você vai lavar a cada 3 dias, tá bom? Pensando aqui agora nos absorventes, você também precisa dos absorventes, que são eles que vão fazer a absorção mesmo do xixi dentro da fralda, tá bom? E aí os absorventes, eles têm variados tipos também. Então se você quiser que eu grave um vídeo só falando sobre os diferentes tipos de absorventes, deixa aqui pra mim nos comentários que eu gravo um vídeo pra vocês, tá bom? Mas o que eu recomendo pra você, a princípio? Que você tenha absorventes variados, né? Ao invés de você comprar tudo do mesmo absorvente, do mesmo tipo, compra variado, né? Pelo menos uns 2 ou 3 tipos diferentes, pra você testar. Porque se você for pesquisar por aí, você vai ver que cada pessoa tem uma preferência, né? Vai ter a mãe que adora um absorvente de microfibra, que é esse aqui, e vai ter a mãe que detesta, né? E vai ter a mãe que só usa o de carvão. Eu tive a experiência de utilizar o de carvão, o de microfibra e o de Melton. Foi as experiências que eu tive, tá? E alguns caseiros que eu fiz também. Eu cheguei a fazer com lençol, eu cheguei a fazer com moletom também. Então foram as experiências que eu tive, tá bom? E assim, na verdade, pra você dizer que o absorvente é bom ou ruim, isso vai muito da pessoa, né? Então existe uma variedade muito grande. Alguns têm maior absorção, outros têm são mais eles absorvem mais rápido, então ajudam a não vazar também. Outros têm um toque seco, outros têm um toque molhado. Então na verdade o que vai determinar o que é bom pra você, às vezes não vai ser a mesma coisa que eu vou achar bom, né? Vai depender muito de você e do seu bebê também, tá bom? Então, para que você possa realmente escolher, eu recomendo que você tenha pelo menos uns 2 ou 3 tipos variados, para que você possa realmente testar e aí sim saber qual é o seu preferido, tá bom? Não tem nenhum que vai ser assim, nossa, isso é péssimo, não use de jeito nenhum. Não vai ter nenhum assim. Todos são bons, na verdade. Tem essas diferenças com relação realmente ao que você vai gostar mais ou menos. Mas se você quiser que eu entre em mais detalhes sobre isso, deixa no comentário aqui do vídeo que eu gravo um vídeo falando sobre isso, tá? Mas uma outra coisa importante que eu vou falar pra vocês sobre o absorvente, antes da gente ir pra quantidade, é que você tenha pelo menos alguns nesse formato aqui, olha só. É o que a gente chama de formato toalha, que ele é aberto assim, e aí você vai dobrando para poder colocar dentro da fralda, tá? Ao invés desse aqui que já vem todo costuradinho, ele é chamado de faixa, que ele já é inteirinho assim. Por que eu recomendo que você tenha pelo menos alguns desses, tá? Porque seca mais rápido no varal. Quando você vai acender no varal, aberto, vai secar super rápido. E já esses daqui, eles, claro, não tem um tempinho um pouquinho maior para secagem. Então, nos dias que você tá assim mais chuvoso, dia mais frio, que você sabe que vai demorar mais para secar, às vezes o que te salva é ter esses aqui abertos que secam mais rápido, tá bom? Então uma dica essa que eu deixo pra você aí é pelo menos ter alguns assim, pra no caso de não estar secando, esses você sabe que vão secar primeiro e vai poder te salvar ali, com os dias mais difíceis de secagem de roupa, tá bom? Agora, quantidade de absorventes. Levando em consideração o que eu mostrei pra vocês lá na lousinha, vamos lá de novo ver agora a quantidade de absorvente, tá bom? Uma coisa importante, o recém-nascido, ele utiliza um absorvente praticamente só, tá bom? Em geral é só um absorvente, por quê?
Porque a bexiguinha do recém-nascido é pequenininha, ele faz pouquinho xixizinho por vez, né? A cada troca de fralda vai ser pouquinho xixi que vai ter ali. Então, um absorvente é suficiente para ele. Bebês maiores, eles vão fazer uma quantidade maior de xixi. Ele vai segurar por mais tempo, você vai ter menos trocas de fralda no dia. Porém, quando você for trocar, você vai ver que vai estar bem cheião o absorvente, porque ele faz uma quantidade maior de xixi. Porque ele tem a bexiguinha maior, né? Então, isso pela lógica aí do próprio corpo humano. Então, quando o bebê é recém-nascido, praticamente você vai fazer a conta de um absorvente por fralda. Perfeito. Agora, se o seu bebê já é maior, e você está começando agora com as fraldas de pano, você não vai pensar assim, porque você vai precisar, na verdade, fazer uma combinação de absorventes para poder realmente conseguir segurar aquele xixi. Então, provavelmente, você vai usar pelo menos 2 absorventes por fralda, tá bom? Se o seu bebê já é um pouquinho maiorzinho. Então, vamos ver como é que vai ficar a contagem pensando assim? Vamos lá para a lousinha para a gente poder ver. Agora vamos falar sobre os absorventes. Qual a quantidade de absorvente para essa quantidade de fraldas? Vamos voltar de novo lá no RN. O bebezinho RN, ele usa um absorvente para cada fralda. Então, se você tem 24 fraldas, 24 absorventes é o suficiente. Se você tem 32 fraldas, 32 absorventes é o suficiente. O que eu recomendo aqui? Que você tenha pelo menos uns 3 ou 4 a mais, porque para poder ter ali, como ele demora mais para secar, para você ter alguns secos ali disponíveis para já começar a usar, mesmo que os outros estejam ainda secando, tá bom? Então, ter um pouquinho a mais ali é uma dica para você depois não passar apertado. Por quê? Porque a fralda seca mais rápido e o absorvente demora mais para secar no varal. Então, às vezes a fralda secou e você não tem absorvente seco para usar. Então, ter uns 3 ou 4 a mais ali só para poder, na hora desse processo de lavagem, você já ter alguns secos aí, para as primeiras fraldas que forem secando, você já ter um absorvente seco para usar, é uma dica aí a mais, tá bom? Então, ter sempre um pouquinho a mais, tá? Então, um pouquinho a mais aí. Isso, gente, pro RN, tá bom? O primeiro mês do bebê. Quando o bebê já está maior, ele já vai precisar usar pelo menos 2 absorventes em cada fralda. Então, você pode começar, se o seu bebê ainda não chegou, né? Você tá fazendo seu enxoval, o seu bebê ainda não chegou. Aí, você pode comprar o mesmo número de absorventes, o mesmo número de fraldas, ok? Depois, conforme o bebê crescer, você compra mais absorventes, né? Você se planeja para no momento em que você começar a perceber que um absorvente só não está sendo suficiente para segurar o xixi, aí você vai e compra mais absorventes. Agora, se você já quiser comprar tudo, aí você já compra o dobro de absorventes, tá bom? Então, se você tem absorvente aqui, ó, absorventes, o dobro. E sempre um pouquinho a mais por causa dessa questão da lavagem, tá? Então, se você tem 24 fraldas, você vai precisar de 48 absorventes, um pouquinho a mais, uns 2, 3 a mais, para essa questão desse processo de lavagem, tá bom? E também 32 fraldas, você vai precisar de 64 absorventes e um pouquinho a mais, tá bom? Aqui de acordo também com quantos dias você quer fazer a lavagem, tá? Eu tô considerando esses números aqui, tá bom? Então, por quê? O bebê, a partir dali dos seus 3, 4, 5 meses, né? É claro que isso vai variar muito de cada criança, de cada bebê, mas ele faz uma quantidade maior de xixi. Então, você precisa colocar 2 absorventes dentro da fralda, tá bom? Então, por isso que você vai ter que ter o dobro. Se você já tem o bebê, você já tem o seu bebê, você já deve ter mais ou menos uma noção da quantidade de xixi que ele faz, então você já deve perceber que realmente um absorvente só não vai ser suficiente. Então você já compra com o dobro de absorventes, tá? Se você já tem o bebê, ele já é grande, já tá maior, você tá fazendo uma transição agora pra fralda de pano, já compra então o dobro de absorventes, que isso que vai te atender realmente, tá bom? Outro item super importante pra gente ter quando a gente tá fazendo nosso enxoval de fralda de pano é o saco ou sacola hipermeável, saco hipermeável. Pra que ele serve? É quando você vai sair de casa, você leva ele dentro da sua bolsa, pra depois, se você fizer uma troca de fralda fora de casa, você vai colocar dentro dele a fralda suja, a fralda molhada. Ele é impermeável, então ele não vai deixar aquela fralda molhada molhar as outras coisas na sua bolsa, certo? Esse aqui que eu tenho, eu gosto muito dele porque ele tem 2 bolsos, olha. É claro que você pode comprar um simples, tá? Mas ter 2 bolsos é muito bom, porque aí você pode
de repente separar, tiver uma fralda de cocô, você põe separada. Se for mais de uma fralda, né? Se você quiser, se você usa lencinho de pano mesmo pra limpar, você pode também armazenar aqui. Então é legal ter 2 bolsos, né? Mas não é uma exigência não. Você pode comprar assim, porque tem um bolso só, tá? Eu recomendo que você tenha pelo menos 2 bolsinhas dessa, tá bom? 2. Porque às vezes uma tá lavando. Então, assim, você tem uma só, é muito pouco. Tenha 2, é o suficiente também. Mais do que 2 também já é exagero. 2 sacos desse tá bom, tá? Aí você compra um tamanho assim, um tamanho médio, tá vendo? É o suficiente pra você colocar aí as fraldinhas e conseguir acomodar dentro da sua bolsa, ok? Outra coisa importante para você ter no seu enxoval são os bioliners. Vou deixar aqui uma foto, porque eu não tenho um aqui agora para mostrar para vocês. Vou botar aqui a foto. O que é o bioliner? Ele é uma faixinha de um material biodegradável, tá bom? Esse que eu tô mostrando para vocês é o bioliner biodegradável. Ou seja, ele tem uma degradação dentro do ambiente, uma decomposição muito mais rápida pelo ambiente, então ele acaba não sendo tão prejudicial em termos de formação de lixo para o planeta, tá bom? Então ele também é um produto ecologicamente pensado, tá? E ele serve para você colocar aqui em cima da fraldinha. Então você vai montar a fraldinha com absorvente dentro dela, né? No caso da Pocket, tá? O absorvente vai dentro dela e o liner vai aqui em cima. Ele se parece, sabe com o que? Se você nunca viu, ele se parece muito com uma folhinha do lenço umedecido, do próprio lenço umedecido. Inclusive, houve épocas com o Marcos, né, o meu primeiro filho, que eu usei, já usei fralda de pano, houve uma época em que eu enxaguava os lenços umedecidos e usava eles como liner. Olha só, até fica uma opção barata pra você aí. O ruim de você usar o lenço umedecido como liner é que ele vira lixo mesmo, ele não é um lixo biodegradável, então com relação à consciência ecológica, ele acaba não sendo tão recomendado, tá? O bioliner é melhor porque ele é biodegradável, tá bom? Mas assim, só pra você ter uma ideia de como é que ele é, então, o formato. Você vai colocar ele aqui em cima da fraldinha, vai colocar no bebê. Quando o bebê fizer cocô, o cocô vai ficar ali naquele lencinho, né? Então, ao invés de você sujar toda a fralda com cocô, você vai ter só aquele lencinho sujo de cocô. E aí, na troca de fralda, o que você faz? Você pega aquele lencinho, faz um pacotinho e aquele ali você joga no lixo com o cocô. E aí a fralda, às vezes sai uma sujeirinha aqui, uma melecadinha aqui, dependendo se a criança acabou se mexendo muito depois que fez o cocô, dá uma melecadinha nas beiradas, mas é pouca coisa. A maior parte do cocô fica concentrada ali no lencinho. E isso facilita muito pra gente, tanto na hora da limpeza e da troca mesmo com o bebê, quanto depois na hora da lavagem, a gente tem pouco cocô pra tirar da fralda. O que também, gente, não é o fim do mundo, tá? Tirar o cocô da fralda é super simples, com o próprio jato de água ali no tanque você tira, não tem nada muito difícil, não. Mas o bioliner, ele ajuda muito nesse sentido. E aí, o que acontece? Esse liner, ele é assim, ele é ame ou odeio. Tem muitas mães que adoram e tem muitas mães que odeiam. Então, o que eu recomendo pra você é que você compre um rolo. Geralmente, esse rolo tem 100 bioliners, tá bom? E aí você teste, use esses 100 pra você testar, tá bem? Pra você ver se você vai se adaptar ou não. Não desista na primeira tentativa, né? Continue testando pra você ver se você se adapta ou não. Eu gostei muito, eu usava muito com o Marcos, era maravilhoso, eu achava maravilhoso. Foi algo que facilitou muito realmente as lavagens e trocas de fralda pra mim. Então pra mim foi excelente, mas já vi muitas mães falando que não se adaptaram, que ele ficava, ele amassava, saía do lugar e aí não dava certo. Então eu já vi mães que realmente não conseguiram se adaptar e não deu certo. Então teste pra saber como vai ser pra você, tá bom? Então pra começar, só pra testar, o 100 é suficiente, tá bem? Pensa aí que o bebê, você vai usar um tanto aí por dia. Então esse 100 vai ser o suficiente pra você testar. E se você gostar ou não, você compra mais depois, tá? Então isso eu não recomendo que você já compre um monte, vários rolos, porque você vai ter que testar pra ver se você vai gostar ou não, tá bom? Outro item super importante aqui pra você ter no seu enxoval é um balde com tampa. Pode ser um balde de lixo, um balde de roupa. O importante é que ele seja um balde grande. Eu recomendo pra você no mínimo 30 litros, tá bom? Na verdade, 30 litros é o suficiente. E o importante é que ele tenha tampa. Esse balde você vai utilizar para armazenar as fraldas sujas até o dia da lavagem. Então você trocou a fralda, você coloca dentro do balde. A gente não pode molhar a fralda, nem tentar lavar ela, tirar o excesso de cocô antes de colocar no balde, tá? Se vocês quiserem também que eu grave depois um vídeo falando sobre essa
a armazenagem das fraldas de pano suja. Também deixem aqui no comentário que eu gravo, tá? Mas você deve deixar ela, tirar ela do bebê, você tirou do bebê, lá a fralda, faz um bolinho assim com ela, coloca dentro daquele balde e tampa, né? A tampa vai proteger tanto de moscas acabarem proliferando ali, assim, né? As moscas ficarem zanzando ali em cima da fralda, o que pode gerar dela colocar uma larvinha ali, enfim, né? De alguma forma contaminar essa fralda. Mas também vai ajudar a não ficar o cheiro, porque claro que a fralda suja, gente, de xixi, ela exala um cheiro, né? Com certeza ela vai exalar o seu cheirinho ali de xixi. Então você deixando tampadinha ali, você não vai ter que se preocupar com isso. E aí você coloca a fralda dentro, tampa e armazena até o dia da lavagem, tá bom? Então esse balde, ele é super importante que você tenha. E aí você pode ter um balde assim, que combina com a decoração da sua lavanderia, ou que combina com a decoração do banheiro, se você for armazenar no banheiro, né? Que é o meu caso. Como eu fazia com o Marcos, já armazenava no meu banheiro primeiro para depois levar para a lavanderia no dia de lavagem, no quarto da criança, enfim, aí você vai decidir o jeitinho que vai ser esse balde aí, tá bom? Mas é uma coisa simples, é apenas um balde com tampa. Outro item que eu quero mostrar para vocês, e que nesse caso é opcional, tá? Não é essencial, mas eu queria dar essa dica para vocês, é as colmeias organizadoras para você organizar as fraldas de pano dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta. Facilita muito a organização. Então, depois da lavagem, o que eu fazia, né, com o Marcos? Depois que eu lavava, recolhia do varal as fraldinhas, eu já montava cada fraldinha com seu absorvente dentro, né, e montando cada fraldinha, já deixava tudo montadinho para ficar bem prático e rápido no dia a dia as trocas de fralda, né? Então eu já deixava tudo montadinho. E aí você faz assim e coloca na colmeia. Essa colmeia aqui é muito grande, não precisa ser tão grande assim, então pode ser uma colmeia de um tamanho um pouco menor. Então você consegue organizar assim as fraldinhas, olha só, dentro das colmeias, e isso se torna muito fácil, muito prático para você dentro da gaveta, fica tudo organizadinho, bem facinho de você retirar, depois colocar a próxima, enfim. É uma dica extra aí para vocês, não é obrigatório, não é essencial, é um opcional, mas que eu super indico, porque vai facilitar muito a organização aí da sua gaveta, do seu guarda-roupa. Bom, uma coisa que talvez você esteja se perguntando aí é com relação à fralda de pano noturna. Então, se você já deu uma vasculhada aí pelas fraldas de pano moderna aí na internet, talvez você já tenha ouvido falar das fraldas noturnas. Né? Elas prometem ter uma absorção diferente, elas prometem ter uma eficiência diferente para ser usado à noite realmente com o bebê, que é um período que o bebê vai ficar muito tempo sem a troca de fralda, né? A gente não pretende ficar trocando o bebê a cada 3 horas à noite. Então, existe realmente uma absorção maior aí para a questão da noite, tá? E por que eu não falei sobre essas fraldas aqui? Quando eu utilizei minhas fraldas de pano com o meu primeiro filho, que hoje tem 7 anos, e ele usou as fraldas de pano a partir dos 8 meses até o desfraude, então foram mais de 2 anos aí usando fralda de pano, eu nunca tive uma fralda específica para a noite. A mesma fralda que eu usava no dia, eu usava na noite, tá bom? Porque na verdade, assim, o que vai fazer a diferença ali na absorção? A absorvente, né? Então é você colocar mais absorventes juntos, é você colocar absorventes que tem mais camadas, então tem absorvente que tem 3 camadas, tem absorvente que tem 4. Então você colocar mais camadas, essa combinação de absorventes que vai, na verdade, ditar o tempo que esse bebê vai ficar com essa fralda, que vai dizer se isso vai ser noturno ou diurno, tá? Então a mesma coisa que você usa pro diurno, você pode sim usar pro noturno, você só vai precisar realmente de uma quantidade maior de absorventes ali dentro da fralda para absorção noturna, tá bom? Então por isso que eu não falei aqui sobre você ter fralda noturna não, tá? Você pode comprar, essa é a minha opinião, tá? De acordo com a minha experiência. Tem gente, como eu disse pra vocês, tem coisas aqui que são bem polêmicas, né? Então tem gente que ama a fralda noturna, super indica. Eu sei que as marcas que produzem as fraldas noturnas, elas têm as suas razões para criar aquela fralda diferenciada, mas não é um item que eu acho essencial dentro do enxoval, não. Você pode utilizar a própria fralda que você usa no dia, você pode utilizar na noite, e aí você vai testando a quantidade de absorventes até chegar naquela que vai ser perfeita, ideal para o seu filho. Também cada criança é única, tem criança que vai usar um montão assim de absorvente noturno para noite, né, o absorvente comum para noite, e tem criança que vai ser um pouco menos, e depende da idade também do bebê. E depende se o bebê mama à noite ou não mama. Então várias coisas vão depender aí pra dizer como é que vai ser essa combinação noturna sua, tá? Também, se você quiser que eu fale um pouco sobre essa questão de combinação de absorventes,
pode deixar nos comentários aqui pra mim, tá bom? Muito bem, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou e se inscreva aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações e assim você fica sabendo de cada vídeo novo que surgir por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, um super beijo pra você e até a próxima!